tô vendo. O maior desafio para mim é essa aula de hoje. Não, mas você vai dar tranquilo. Você vai, você vai gravar, depois a Lê vai eu, se eu honrei, eu aprendi. Hoje eu estou monitorando duas. Eu estou com você aqui num computador e outra aqui do lado. Você está e a Ali está numa outra terceira. Hoje eu vou ter que fazer um stories aqui. Aqui, porque tem que dizer assim, hoje é o dia de controlar turmas mesmo. É nova profissão, né? Gestor de rede de reunião de Zoom. Você estuda bastante isso, né, mídia? Eu estava agora brincando agora antes eu descobri um aplicativo novo de celular para fazer as publicações. Aí estava mexendo nele. Aí mexendo ali, estava na tablet, já estava mexendo como é que faz o vídeo, como é que mexe. Hoje de tarde eu fiquei dando consultoria para uma empresa que a gente está criando um produto online, né? É uma mentorada da Ali que tem uma empresa de eventos. E aí eu estou criando todo o curso online dela. Todo o curso online, estrutura. Então, ela tem equipe. Aí eu vou lá e dou dando treinamento, assim. E agora, e aqui hoje, no outro computador, tem duas mentoradas da Ali dando mentoria para uma equipe de profissionais. E a Ali dando curso lá embaixo. E ela dá conta assim, sozinha? Ela não brinca com você? Não. É que a gente trabalha em conjunto, assim. A Ali tem muito esse dinamismo, mas hoje a questão da tecnologia a gente vai aprender. Então, tudo que dá para usar hoje a tecnologia, a gente ajuda ao máximo. Hoje eu tive, para tu ter uma ideia, hoje a gente teve que pedir um Zoom a mais. Verdade, que maravilha. Aí a gente a gente empreendiu um Zoom para cá, né? Eu tenho um Zoom aqui. Eu vou tirar uma foto, vou só esperar entrar as turmas aqui, eu hoje é dia de configuração, porque aqui, porque para as pessoas que não estão acostumadas, Jane, né? Que você amanhã depois você deve ter visto essa questão até da telemedicina que está vindo aí, vai ser normal. Olha aqui, está tendo uma aula aqui com gestores de uma empresa e uma rede de postos de gasolina. Né? Lá embaixo está tendo isso. Então eu vou fazer um stories agora, que assim, estamos trabalhando em plena, eu estou em casa e estou com vocês aqui, estamos aqui numa empresa e lá dando aula. Então faça aí seu story. Vou fazer um story. Deixa o pessoal entrar aqui, vamos ver se eu consigo fazer um... Hélio, eu queria te mostrar os slides, pode ser? Pode compartilhar. Deixa eu te mostrar. Ué, você precisa liberar. Eu já estou aprendendo, hein? Deixa eu ver. Então eu vou te liberar aqui. Libera. Que aí eu peguei os mais importantes a nível assim, para que as pessoas entendam. Pronto. Acho que agora já pode. Então, eu vou rapidinho para aqui. Show de bola. Foi o que a Ara me emprestou. Então, eu pus mais, eu pus assim rapidamente a história para não... Cadê? Eu só tenho 1 hora, né? Sim. Então, hoje, olha que legal, tu vai falar da análise comportamental hoje, né? Então, aí veio o que eu fiz. Eu peguei os básicos para que as pessoas entendam como é que foi feito, o que é, por quê, como se define, por que mapear. Aí mostrei mais ou menos isso aqui. Olha que chique! Isso eu nem sabia que era assim. Uia! Tu viu? Vai clicando, vai aparecendo. Aqui, olha só. Os pontos do que é o dominante. Aí eu vou sempre relacionar a família a quem está na empresa. Aí falei do influente. Eu pus poucos do estável para explicar e sempre relacionando a família ao trabalho analítico, que é 1 hora só, né? Se bem que tá passando de 1 hora, hein, Ed? Aí só mostrar assim mais ou menos a combinação do perfil. Aí isso eu pus, porque as mães falam muito de medos no consultório.
aqui a percepção, explicando, eu pus 2 slides para explicar o que seria onda evolutiva, o que a gente mostraria. Vou falar da liderança, mas a liderança em casa. Aqui eu acrescentei 2 coisas, o que motiva a sua família e o que te faz feliz em sua família. E é porque aqui eu deixei carreira também. Etapas do desenvolvimento da autoestima, como é que ele pode ajudar, e esse daqui. Pronto. Show de bola. Maravilhoso. Então, baita. Olha que vai ser interessante, para ver que o analista comportamental, o DISC que a gente usa, que você vai usar, ele é tão legal que você vai adaptar aí para ver a questão de paz e tudo, né? Essa mesma cliente minha hoje, por exemplo, a gente vai usar porque ela faz eventos e faz eventos para muitas noivas. Então, por que não fazer análise comportamental das pessoas, das noivas? Porque simplesmente vai entender de gente, né? Vai entender de gente, né? Isso. Sim. Silvia entrou. O pessoal está entrando. É bom, você sabe que depois que eu fiz esse teste, eu já fiz o primeiro, na primeira mentoria da Ali, mas talvez seja um resultado diferente já de aprendizado, né? Que a gente vai aprendendo cada vez mais, né? De maturidade. Ah, perfeito. Em relação a isso. Esse, para mim, foi uma visão fabulosa. Muito boa. Pessoal, vou ver aqui uma coisa que eu tô... Ah, tá. Hoje eu tô no quarto aqui ajeitando. Eu vou botar mais um computador também. Daí gerencia 4. Mas será que com esse processo aí de não estar tantas pessoas juntas, né? Será que eu vou ter assim, tanta turma de pais, né? Porque não dá para se encontrar. Eu estava planejando já os encontros com os pais de sábado. Sim. Já estava formada uma turma. Mas com esse quadro agora, desse vírus, aí não deu. Aí vou ter que gerenciar o horário do meu consultório. Vai ser assim, eu não sei como é que tá aqui. Aqui agora a gente vai começar a abrir mais movimento agora, no caso. Aqui a tendência aqui agora também, vai abrir segunda-feira, porque chegou um pouquinho agora no momento que o quê? Tem que o pessoal entende? Não deu mais de dizer que não tem como não parar a economia, né? A gente não se mexer. Tá difícil, viu? Isso que é difícil porque não desmerecendo e não tem uma visão. Acho que a gente já fez um trabalho de organização, já foi tempo suficiente para isso. E agora a gente vai ter que tentar trabalhar essa questão. Do novo normal, né? Sim. Né? Então, usar proteção, usar máscara, sai de máscara e tudo, e restaurante, consultório, área médica. Você tem consultório, tu vai para o teu consultório em hospital mesmo ou é fora? Não, é fora, é clínica. É fora, é clínica. Cada doença celíaca, sabe, Hélio? Ano passado, eu peguei um vírus de uma criança e fui para bater na UTI. Eu passei 15 dias. E ela é imunomediada, né? Então, eu saí do hospital por hora. Passei os plantões. Eu não fazia muito plantão, mas agora... E quando eu fico lá na assessoria, eu não fico na área respiratória. Eu fico atrás, dando suporte, se um colega precisar, por causa disso. Mas eu fico no consultório de segunda a sexta, mas aí eu trabalho de gorro, de máscara, avental. Pareço um ET trabalhando. Mas olha, eu achava que as crianças iam chorar, mas elas riem. As que choram, choram porque tem medo mesmo, assim, do exame, não aceita, sabe? Mas tem bebês que eu coloco na maca, eles riem. Aí eu vou brincar, eles riem. Eu digo, olha que delícia. Mas é assim mesmo. 5 minutos. Amanhã minha irmã vai falar. Né? Ela vai falar sobre... A amanhã está dando aula também, né, Hélio? Sim. Amanhã ela está direto. Mas ela vai ouvir. Sim. Depois a gente está gravando, o pessoal botando no grupo e aí o pessoal pode assistir depois. Você está pondo no YouTube de 6, né? Depois assim, no caso, depois eu botei lá e por enquanto só para salvar. Depois que você quiser, a gente manda os links depois para você colocar, porque tu tem YouTube ou não fez? Tu não fez um canal? Eu fiz, então, não fiz. Aí o primeiro vídeo que eu tenho
é com o meu filho. Aí eu queria pôr no meu também. Tá. Eu posso... Aquele link não transfere para lá? Não, na Eu não verdade é o sei. link do YouTube, mas aí eu consigo te mandar os vídeos depois para você botar eles lá, Tá bom, tá? tá Eu, jóia, eu tá fiz jóia. isso assim, tem um esqueminha, eu só tomei liberdade de fazer dessa maneira para aí já Não, não fazer tem direto, problema, não. né? Não, eu tinha até falado para vocês que eu ia escrever uma vez a cada 15 dias. Eu ainda não me comprometi, olha, porque eu sei que eu vou falhar. Eu contar a minha vida, sabe? Eu digo, não, eu ponho, depois não ponho, mas eu tô comprometida com isso. Eu, cada 15 dias, mandar um artigo para vocês. Falei isso para ele, pode pôr, não tem problema. Deixa eu ver. Estou esperando o pessoal entrar aqui, vamos tirando as Ah, fotos. peraí. Tá. Faltam 3 minutos. 3 minutos. Hoje eu vou começar exatamente, tem 6 pessoas, mas eu vou começar exatamente às 8. Não, tem que ser, o pessoal vai entrando. Teve o pessoal que Vai. está dizendo assim, vai entrando. Tem que ser. A Silvia está passando ferro. Mãe. Tem muitas mães que estão me mandando mensagem, né, no WhatsApp, que não conseguem, porque a filha estava acordada, o marido chegou do trabalho, ou está no trabalho. Algumas mães estão tendo aula à noite, tipo EAD, né? Sim. Aí, Ah, vai ficar bonito esses videozinhos. vai, né? Vai ficar bonitinho. Hoje é o dia de reunião em Zoom. Dupla, tripla. Tripla, quádrupla, porque tem a Lê lá embaixo, né? Oi, Silvia. Admirável. Olá, boa noite para todo mundo, viu? Vou ficar escondida hoje. Tá bom. Mas, olha, hoje você vai achar interessante, viu? Vai ser... Oh, minha princesa! Tchau, meu amor! Minha linda! Tchau, minha querida! Um beijo, meu bem! Hoje vai ser interessante. Hoje vai ser interessante para você, viu? Porque você vai ver um processo que dá para usar em sua empresa, dá para ver com vocês. Legal. Você vai gostar. Obrigada, viu? Nada, meu bem. Oi, meu amor. Eu sabia que eu tô dor de barriga. Você tá com dor de barriga? Melhorou? Melhorou, tá com frescura. Não! Depois a titia vê você, tá bom? Eu Fala, vejo. tchau, beijo, boa palestra. Tchau. Tchau, meu amor. Coisa rica. Um minutinho, o pessoal já está chegando. Mais um minuto, aí eu já entro. Bom, para eu entrar, é só entrar, né? É só entrar, só compartilhar a tela e deu. Vou ficar aqui agora. Eu estou monitorando a outra, que a outra ainda leva mais uma meia hora. Então já monitoro. Isso é novo para mim ainda. Tem muitos professores que eu rio muito. Deixa eu baixar isso aqui. Tem muitos professores que falam, nossa, doutora Jana, é difícil. Na verdade, é um nível de acostumar, né? A questão de hoje, antigamente, preparar, você tem que dominar a tecnologia. E tecnologia é isso que a gente está falando. Ela não é... Ela já está mais adaptativa às pessoas que não estão acostumadas, né? Que coisa linda. Mas exatamente isso. Uhum. Por exemplo, ó, você está podendo trabalhar de noite, você pode fazer palestra de noite. Então, vai entrar, vai virar automático. Né? O que vai acontecer é que muita empresa vai precisar, que amanhã depois o que vai dar o problema é quem vai ter que se reinventar muito forte é o mercado imobiliário, porque as empresas agora vão por que eu preciso ter uma sala para botar funcionários se eles podem trabalhar de casa? Me entregando. Vai ser menos gasto. Né? Agora, como é que essas empresas vão controlar esses horários? Aí eles lançam. Não, mas isso sistema tudo. Hoje, por exemplo, eu posso controlar a equipe do meu trabalho pelo celular. Ele bate o ponto no celular. Não sei se porque na verdade é questão da performance. Eu preciso que tu me entregue isso tal dia. Uhum. Ó, tal dia tu tá me entregando. Então tá pronto, tá. Tu fez isso, fez.
Ó, eu preciso para disso, tu me cria isso. Então, hoje em dia você vai trabalhando dessa maneira, porque não precisa estar... Claro que a interação é sempre legal, né? É que nem lá Sim. contato humano dentro da empresa. Mas se você pensar, hoje eu estou aqui, por que eu vou ter? Daí eu economizo lá 5, 6, 10 mil reais, dependendo da empresa, num aluguel. Aí você pode trabalhar, eu trabalho 13. A Ali já atendeu uma empresa que eram 2 mulheres gestoras, as 2 presidentes, acho que não sei se não é a Natura, não é, ou é a Boticário. São 2 gestoras que é assim, elas dividem a presidência. Então, uma trabalha segunda, quarta e sexta, e a outra trabalha terça, quinta e faz um esquema no sábado. Entende? Entendi. Mas uma fica em casa, sempre tem aquela coisa, eu posso trabalhar de casa. Entendi. Né? Bom, vamos lá, vamos lá. 20 horas e 2 minutos. Eu só queria assim, eu não sei se você quer me dar um apoio ou você me ensina, porque às vezes eu estou falando e tem algum... Bom, é assim, ó, é a mesma coisa, tá? Tu vai lá em cima, vou pegar aqui no... Aqui só está aparecendo eu e você em foto, não está aparecendo o pessoal, não. Aí eu vou aqui, eu já sei, eu vou aqui no telefone da pessoa. Isso, e aí fecha ali. Se tu sentir que Tem é remover, tem ESC. Não, peraí, senão eu vou fazer... Não, porque tem assim, olha, tem o microfone e tem o vídeo aqui do lado nos participantes. Isso. Aí é um microfonezinho Então, assim. Aqui, ó, se tu vai no microfone, no mute aqui, né? Tá escrito ali no microfone. Mute. E eu ponho mute. Isso. Onde é que tem aqui? Não, Deixa eu ver. Não. Não, mas não é. Não, é aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. É que eu estou usando o computador da minha filha e ele tá... Esse aqui é diferente. As configurações do coisa estão diferentes. Onde está? Então, vou pôr mute all. É mute all, exatamente. Ali, ó. Tá aqui, ó. Tu clica nos participantes. Aham. Aí você também não falou. Peraí, agora que eu me... Peraí, que agora eu mexi aqui. Aqui, ó. Oi. Não, Escutou? agora eu vi. É que eu me abri Agora eu agora. vi. Fica tranquilo, tá? Aí você fecha aí para todo mundo. Beleza. Tá bom? Tá bom. Pode. Tá Fica à jóia. vontade. Beleza. Então, tá jóia. Boa noite a todos. São 20 horas e 3 minutos. Gente, hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante. Um teste é muito interessante. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Eu fiz esse teste e eu não entendia, lá atrás eu não entendia alguns comportamentos que eu tinha e eu não queria ter. E, só um momento que eu não estou vendo. Eu tinha alguns comportamentos que eu não queria ter, e eu dizia, e como é que eu vou mudar? Isso no trabalho, isso comigo, isso no relacionamento. E foi muito interessante que quando eu conheci esse teste, eu achei tão maravilhoso, que aí eu vi que esse teste a gente pode usar na empresa, pode usar na família, pode usar em um processo pessoal, pode usar, tem psicólogos que... Está saindo áudio para vocês. Boa noite. Gente, vocês estão me ouvindo? Escrevam aqui no chat se vocês estão ouvindo. Esse é um assunto muito, muito bom, mas tem que prestar muita atenção. Vocês estão ouvindo? Então? Tá bom, então. Sim, ouvindo. Ótimo. Oi, Ana. Boa noite. Bom, então hoje, gente, eu vou mostrar para vocês esse teste. Amanhã é sexta-feira. Eu vou fazer um sorteio amanhã. Quem estiver presente na palestra, eu vou fazer um sorteio com esse teste e vocês vão ver que maravilha que é. E aí é engraçado que nesse teste vocês podem até perceber o marido, a esposa, o marido, o comportamento do filho. Ou seja, meu filho é de tal jeito, aí eu queria que meu filho fosse assim, ou que meu filho agisse assim, mas ele é tão difícil, eu falo de um jeito, ele sempre faz de outro, ou eu queria que meu marido fosse, minha mulher fosse, mas vê, ninguém muda a essência de ninguém.
Só que é muito importante quando a gente tem um olhar para nós mesmos e a gente começa a perceber quais são os meus pontos de melhoria e quais são os meus pontos que eu preciso potencializar. E quais são os pontos que, no meu entender, no meu ver, são pontos que são necessários que eu mude para que eu chegue aonde eu quero chegar, tá certo? Então, vamos começar. Prestem bem atenção. Eu vou ficar, de vez em quando, eu vou voltar aqui para o chat para ver se tem alguma pergunta, tá certo? Então, vamos lá, gente. Olha, tia Jane, vamos rapidinho. Então, hoje nós vamos falar de um teste chamado analista comportamental. Esse teste, ele nos dá uma visão ampla do que nós somos, como nós estamos e onde nós, seria bom nós melhorarmos, pensando que o ideal é sempre o ideal, né? É sempre a melhoria da nossa vida, quer na emoção, quer no pensamento, quer na atitude. Então, esse teste do perfil comportamental, ele já vem sendo feito anos e anos e anos atrás. Ele é muito antigo. E o psiquiatra Carl Jung, ele fez, logo na carreira dele, ele fez testes no qual ele observava que o ser humano, ele tinha atitudes e ele tinha sentimentos, e isso era muito relacionado à relação que ele tinha com o meio externo e com o meio interno. O meio externo está relacionado, isso a gente vem falando desde segunda-feira, está relacionado ao aprendizado, ao que a gente vê, criança, adulto, adolescente ou na empresa, e ao que nós trazemos dentro de nós, crenças. Ou seja, as crenças, elas são formadas desde a infância, e as crenças é assim, aquilo que eu acredito que é, e muitas vezes não é. Então, quando essa crença ela é uma crença potencializadora, ótimo. E quando é uma crença que prende a gente na forma que a gente quer ser, ou quer ir para frente, ou quer tomar uma atitude, a gente não consegue, né? Então, esses testes, eles têm um ponto primordial. Põe o prato lá, para de comer. Para de comer sal, põe o prato lá. Leva esse pote também, joga tudo dentro da pia. Alguém está com o áudio ligado. Se possível, fechar agora, tá certo? Então, com esse teste, no teste que ele fez, ele dividiu o comportamento do ser humano em 4 fases. Era o produtor, o sensitivo, o intuitivo e o analítico. E aí, com o decorrer da evolução do ser humano, médicos, psicólogos, eles vinham também a empresa, a própria pessoa pudesse se entender, pudesse melhorar a partir da autoavaliação. Mas para você ter autoavaliação é necessário você conhecer algumas coisas em si. Então, William Marston também ele deixou esse grande legado. Ele é o criador do detector de mentiras. E por que é que a gente está falando isso? Para que vocês percebam que é um teste sério, é um teste que é feito em empresas de forma internacional, tá certo? E é um teste que a pessoa, quando é avaliada, ela começa a perceber coisas que ela nem observava nela mesma, tá certo? Então, em 1928, o Marston publica As Emoções das Pessoas Normais, e nesse livro ele apresenta a teoria do DISC, que é o teste que ele fez. E que essa teoria se baseia onde as pessoas poderiam ser classificadas em 2 eixos, ativas ou passivas. E aí, falando um pouco dessa história, para que vocês percebam que é uma ferramenta que ela é provada cientificamente, ela é testada e ela é validada. Então, qual o objetivo dessa ferramenta? É o autoconhecimento. E o conhecimento do perfil do comportamento da pessoa. No início, ele foi feito mais para ver o perfil em uma equipe, em uma empresa. Então, vamos pensar que a nossa família não é a nossa empresa? Eu aprendi isso. E dentro da nossa empresa tem a nossa marca. Então, a sua casa é a sua empresa. E tem uma coisa muito interessante. E você? Você é a sua empresa. Ou seja, já ouviram dizer assim, olha,
o nome nosso é o que a gente tem de melhor, não sujar o nome, olha, a sua marca é você mesmo. E isso é real mesmo, né? Ou seja, nosso nome, eu sou a minha marca. Mas não é uma marca só SA em termos de empresa. É a minha marca SA em termos de pessoa, que gerencia as próprias emoções, que gerencia o lar, que ajuda a gerenciar a emoção do filho, que gerencia o casamento. Isso tanto para o homem quanto para a mulher. E aí, avaliando esse perfil, com o objetivo de amenizar os impactos negativos. Mas é só olhar os negativos? Não. E fortalecer os positivos. E aí, a partir desse teste, que foi utilizado muito, muito para a parte de equipe, foi voltado também para que se tenha uma família com maior desempenho e alcançar os resultados propostos com excelência. Ontem, na nossa palestra, o que é que nós falamos? Primeiro, qual é a missão da sua família? Por que ela foi formada? Não é? Qual é a visão que você tem para essa família no futuro? E quais são os valores dessa família? E tudo isso também a gente vê na empresa. Então, por que foi observado que esses testes, eles davam certo? Foram avaliados, independente do sexo, se masculino ou feminino, independente da escolaridade, ou seja, tem pessoas que não sabem ler e escrever, né, gente? Mas é um excelente, um exímio comerciante. E existem pessoas que têm mestrado e doutorado que não sabem ser comerciante. Isso é um exemplo. Independe do grau hierárquico, a idade hoje que ele é feito é de 12 a 80 anos. Isso para a família, olha, é fabuloso. Sério. E também foi visto o tempo de vida profissional e área de atuação da pessoa. E o que é esse DISC? Lembra que lá atrás, os estudiosos, eles viram 4 pontos, né? Agora aqui também nós vemos 4 pontos, só que de forma atualizada. Existe o comportamento daquelas pessoas que são dominantes. Ver se vocês se reconhecem ou reconhecem o filho de vocês, ou reconhecem o esposo de vocês, ou a mãe de vocês. Que lembra que a gente falou também, honrar e respeitar os nossos pais, qualquer que seja a história que nós tenhamos tido, porque cada um faz o melhor, como hoje, vocês como gestores de um lar, vocês estão fazendo o melhor que vocês podem. Então, as pessoas que têm a característica do perfil dominante, ele tem um comportamento mais dominante mesmo, manda, é rápido, é ousado, é competitivo. E aí, de repente, aquela esposa ou aquele esposo que não é tão dominante fala, nossa, quer mandar em tudo. Nossa, não dá nem tempo, eu já disse que vou lavar o prato, eu já disse que vou fazer alguma coisa. Quem já se viu, né, numa situação assim parecida? E a pessoa orientada para a ação e para os prazos. Assim, olha, marquei para fazer isso tal dia, vamos fazer tal dia. De vocês, veja quem se coloca nesse perfil. Aí tem o perfil influente, que o comportamento é mais comunicativo, mais amigável, mais descontraído. A pessoa ela se orienta muito mais para as pessoas e tem uma tendência a influenciar as pessoas também. O estável, ele está relacionado assim, à estabilidade mesmo, paciente, conciliador, tenta sempre buscar o equilíbrio e a harmonia entre a família, o pau está quebrando e a pessoa está lá para conciliar. É uma pessoa que acalma o ambiente, consegue acalmar outra pessoa. E tem o analítico. O analítico é assim, pensa, mais cauteloso, muito detalhista. Enquanto não existir aquela perfeição, não tá bom. É orientado para fazer as coisas assim com mais precisão e qualidade. Dá um exemplo em casa. É aquela dona de casa que gosta tudo brilhando, então ela tá ali na panela. Aí ela olha a panela, ela vê, não, tem um pouquinho vestígio da mancha do fogo. Ela vai. É aquela mãe que vai arrumar a gaveta, não, mas não tá bom assim. Então vai, põe tudo direitinho e assim vai numa empresa e até com a própria vida. Bom, pensando que é num perfil comportamental, o que é um comportamento? Comportamento é um conjunto de ação de um indivíduo, ou ação ou de reação. E é a forma como a pessoa ela se porta, ela age. Então, esse nosso comportamento, ele tem uma relação, uma interação com os ambientes, mas também tem uma relação com a parte íntima. Ou seja,
com o que eu sinto, com o que eu penso. E isso daí eu posso ter uma resposta de atitude, eu posso ter uma resposta orgânica física. Por que abordar, então, o comportamento? Qual a importância disso? Veja, o comportamento de uma pessoa, ele tem a influência, primeiro, da cultura que a pessoa tem. Quando foi falado, desde segunda até ontem, foi falado da importância que é duas pessoas diferentes, culturas diferentes, valores diferentes, que se juntam e vem uma terceira para sofrer uma influência dessas duas culturas, né? Ou seja, como é importante dentro disso, durante um diálogo até, um relacionamento, vocês falarem sobre como foi a vida de vocês, como foi a educação, meio que vocês viveram. Porque isso daí, muitas vezes, gente, justifica um comportamento de um marido que não fica toda hora dizendo que ama, que abraça, que beija. Aí existem as linguagens do amor e muitas vezes esse marido acha que mostrar o amor é trabalhar, ele é um dominante. Ele trabalha, ele dá equilíbrio, dá proteção para a família e aí ela reclama que ele não fala que ama, mas ele faz, puxa vida, eu faço tudo por ela. Eu chego cansado. Gente, é o cachorro aqui de casa. Eu chego cansado e ela não vê. Ou seja, cultura tem a ver com comportamento. E os valores? Lembra que eu falei? Os valores que existem dentro de cada um de vocês vai formar um comportamento. E isso daí, olha o que é que acontece. Vai ter atitudes, vai ter vontades que formam o comportamento. Tá certo? Então, quando vocês conhecem, se conhecem e veem o próprio perfil comportamental, gente, é impressionante como aí a gente começa a compreender o outro. Quando existe uma competição dentro da empresa, hoje tem empresas que trabalham muito o equilíbrio do funcionário, trabalha muito a harmonia entre as pessoas e a convivência mesmo dentro de uma empresa não é fácil. Tem a produtividade, tem a competição, tem o cansaço, tem aquelas pessoas que querem galgar sempre um patamar a mais. Ou seja, existem muitos comportamentos, muitas emoções de muitas pessoas. Então, quando a pessoa se percebe, se observa, isso ajuda a pessoa a chegar a ter. Eu tenho X comportamento, quais são os comportamentos que é necessário eu ter para chegar onde eu quero? Bom, e como é que se define esse perfil comportamental? Primeiro, o perfil, ele está muito relacionado a um processo de a gente mostrando como que a gente se expressa na vida, né? Ou seja, o meu perfil comportamental, ele vai depender da minha herança hereditária, e isso, gente, influencia. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência, digamos, de alguém que não conheceu o pai. Mas esse alguém da família conheceu o pai desse adolescente. E ele não conheceu o pai. E aí esse parente diz assim, nossa, é o comportamento do pai todo, é a reação do pai. Ai, doutora, olha, parece comigo, mas o temperamento é do pai. Então, existe a herança hereditária. Então, meu comportamento, meu perfil vai depender das experiências que eu tive, como eu as vivi, como eu as senti. Vai depender da educação que eu tive, não é só a educação do ler e escrever, não é só o conhecimento. Educação comportamental, educação do sentimento, educação da expressão. Então, tudo isso vai expressar o meu comportamento atual. Então, no meu comportamento, eu trago toda uma história, toda uma herança. E esse perfil, esse comportamento é o que mais marca cada um de nós. Então, por que é importante a gente mapear um perfil? É importante. Primeiro, possibilitar o aprimoramento das habilidades de liderança e relacionamento. Liderança, empresa. Gente, não. Liderar nossa emoção, liderar os nossos medos, liderar nossa raiva, liderar aquilo, é ser dono o máximo que a gente puder de nós mesmos. Liderar a família. Veja, uma coisa é mandar, a outra coisa é liderar. Um bom líder, ele
mostra pelo exemplo, um bom líder, na forma como ele se comunica, de uma forma não agressiva, ele consegue com que as pessoas pensem, não é que vai todo mundo teleguiado, mas ajuda as pessoas a pensarem e abraçar o mesmo ideal. Qual é o ideal da família que vocês querem? Qual é o ideal que vocês querem para vocês mesmos? Tá certo? Permite a construção de metas congruentes com cada perfil. Ou seja, eu tenho um X perfil. Para mim, lá com o Léo, tem que ser depois que você chegar. Né? Gente, dá para fechar o. Dá para fechar o. Eu não gosto de amanhã eu vou sair só com o Lucas. O Léo vai ficar aqui em casa. Não, mas você chega, você vai lá e volta. Mas daí eu tenho que levar o Lucas. Não, já gente, vacina, dá para fechar o Lucas já tomou só um pouquinho, gente. Não, mas o que Deixa eu ver como eu vou fazer aqui. E já volto. Mas você vai estar em casa. Eu já volto. Peraí que eu não tô. Eu ia lá na só porque rapidamente, peraí. Não tô nem sabendo sair. você leva o Luizão, por exemplo, e na hora que você voltar, você vai ter eu vou dois, aqui né? fechar um pouquinho, tá bom? Só o Léo. Só com o Lucas. Aí você volta, pega o Léo, vai lá e já vem, né? Então, a mãe. Agora, depois eu libero, tá bom? Gente, agora eu já fiz. Vocês estão ouvindo bem? Falem para mim, digitem aí pelo chat, até agora, se dá para ir falando a importância desse teste. Por que é que eu estou falando isso para vocês? Porque isso é algo tão novo para mim, mas não é algo tão novo para as empresas. Isso eu estou utilizando a nível de família e é tão compensador quando as pessoas começam a se perceber. Como eu falei no início da palestra, amanhã eu vou fazer um sorteio. Quem estiver na live, vou fazer um sorteio, eu vou dar um perfil comportamental. Vou mandar o teste para vocês, para uma pessoa, volta para mim e eu faço a devolutiva, tá certo? Então, vamos voltar novamente aos slides. Bom, então aqui, vamos lá, que a Jane está aprendendo a ensinar. Então, aqui está o dízimo, o influente. Esse aqui é o estável, que eu falei mais ou menos as características. Esse daqui é o mais ligado à perfeição, né? Aquele analítico que é o dominante. Bom, qual é a característica do dominante? Olha só, autoconfiante, firme e decidido, direto. Ou seja, a mulher muitas vezes vai falar para o marido alguma coisa, ele pum, fala rápido. Ela fala, nossa, nem me prepara. E às vezes a gente está na empresa, o homem ou a mulher vai falar, e aí o chefe diz, não, fala rápido, fala rápido. Não é assim que acontece? É assim o dominante. Ele é comandante, ele é enérgico, ele é competitivo, ele é ambicioso. O influente, ele é mais comunicativo, conversador, extrovertido, ele é entusiasmado pela vida, é bem-humorado, é emotivo, é amigável, persuasivo e de bom relacionamento. O estável, ele é calmo e paciente, conservador, bom ouvinte, prestativo, compreensivo, conciliador, perseverante e equilibrado. E vem o analítico. Cauteloso e preciso, específico, autodisciplinado, exigente, com qualidade e perfeccionista. Bom, as características e os pontos fortes do dominante. Olha só, autoconfiante, racional, isso a gente já falou, enérgico, exigente. Então, muitas vezes é aquele pai que vai falar com o filho e fala mais firme. Tá certo? Ou seja, é que esse pai ou essa mãe, algumas vezes, é grosseiro, não. Mas, a depender da forma que fala, já que eu tenho um perfil dominante, é necessário eu ter cautela com como eu vou falar. Ou seja, é o que nós já conversamos, a comunicação não violenta. Eu posso ser precisa, eu posso ser firme, mas não de uma forma
Perfil no desequilíbrio do dominante. É impaciente. Alguém de vocês tem essa assim? Quer tudo para ontem? Fala, rápido, vamos fazer, e é impaciente. Olha aqui, ó. Um ponto de desequilíbrio, a agressividade. Muitas vezes, na mente dele, ele não está sendo agressivo, não. Mas a forma como ele fala é agressiva. Mas na mente dele não está sendo. É intolerante, é arrogante. Muitas vezes não ouve o filho, não ouve a esposa, não ouve o esposo, não ouve o filho, não ouve o colega de trabalho. Tem uma tendência a controlar tudo. Tem ambição, tem uma certa insensibilidade e a tendência a ser intimidante e mandante. Se você tem um companheiro ou uma companheira que tem um perfil dominante e que tem esse desequilíbrio no perfil dele, mas também eles têm muitas coisas boas, que é ideal conversar. Por exemplo, uma criança de 8, 9, 7, 5, 4, 3, 2 anos, não vai entender isso. Então, sempre vai achar que aquele pai ou aquela mãe está sendo agressivo, tá certo? Então, a forma de falar é interessante. Quais são os motivadores para os dominantes? O que motiva o dominante? Desafio. Eles gostam muito de um desafio. Gostam, assim, que o ambiente reconheça o seu dinamismo, suas ideias, que vejam seus resultados. Quer um ambiente que mostre a oportunidade de crescimento, que seja objetivo. Isso motiva muito alguém que é dominante. E dê condições para que essa pessoa possa comprovar a eficácia dele. O influente, como eu falei, comunicativo, emotivo, amigável, extrovertido, isso nós já falamos. E os pontos fortes disso é a espontaneidade também, é muito caloroso, é muito simpático, é descontraído. E o desequilíbrio, indisciplina. Hoje eu vou arrumar, coisa simples eu falo, né? Eu vou arrumar o guarda-roupa, vou fazer não sei o quê, e não faz. Ou seja, é uma pessoa que não tem a persistência, é uma pessoa que esquece facilmente as coisas, tem a desorganização, é ingênuo, tem a tendência a falar. Agora imagine um influente conversando com uma pessoa dominante. Já pensou? Às vezes é inconveniente, é mais idealista, sonha. Ou seja, isso é assim. Então, eu sou uma pessoa que... Então, isso não é bom, não. Todo perfil, todo ser humano tem o seu ponto de melhoria, mas também tem o seu ponto de potencialização, né? Quais são os motivadores do influente? O influente sempre precisa de reconhecimento e elogio. É aquela esposa quando chega em casa, se o marido vê que a casa está arrumada, que fez uma comidinha gostosa, que mesmo cansado está do lado, que o filho não deu trabalho. É aquele marido que gosta que a esposa veja o quanto ele trabalha, que ele cuidou um pouco do filho. E veja, a Deise até falou, isso daí não é muito obrigado, não. Sempre há uma parceria. Mas tem momentos que em um casamento não existe a parceria. Às vezes porque a pessoa, ou um ou outro, ainda não se conectou. Isso pode acontecer mesmo, né? A pessoa não se conectou, não é o ideal da pessoa, ou seja, dentro da família não é o valor que ela traz. Então, como que esse casal ele pode conversar sobre isso? Entendeu? Porque o influente, ele precisa desse reconhecimento. Está sempre em busca de oportunidades para conquistar e manter essa influência das pessoas. Gosta de descontração. Rotina e detalhe desmotiva o influente. Qual é o ambiente ideal para a pessoa influente? Mais dinâmico, um ambiente mais divertido. Não gosta de muito controle, ou seja, isolamento e muito controle para ele não é bom. Gostam de lugares onde tem oportunidade para expressar as suas emoções, as suas atividades em grupo são mais importantes, ou seja, ele não tem um egoísmo inato em si. Sempre é para o grupo, para o meio. Que tipo de comportamento que os influentes mais compreendem? Então, quais são as necessidades dele, né? Viver coisas novas, poder se expressar, sentir-se prestigiado. E quais são as dificuldades? Controle e organização.
Eles são é muito difícil manter organização, eles são muito esquecidos. Atividades que exigem concentração e detalhismo é difícil para essa pessoa que tem esse perfil comportamental. Em que ambiente eles gostam mais? Interativos e dinâmicos, valorizam atividades sociais. E quais são seus medos? A pessoa que tem o perfil dominante, influente, tem medo da rejeição. Então, é aquele casal que se submete a tudo. É aquela pessoa que se submete a muitas coisas da empresa que não gosta, não está feliz. Por quê? Porque ela tem medo da rejeição. É aquela pessoa que não consegue falar para o amigo que não está gostando de alguma coisa para não ser rejeitado. O medo é o isolamento. E o que incomoda? Excesso de detalhe e regra. E a rotina. Aí vem agora o estável. O estável, eles são calmos e pacientes, conservadores, bons ouvintes, equilibrados, perseverantes. Vou voltar aqui um pouquinho para vocês. Deixa eu ver aqui o chat. Uma pessoa pode ter um perfil misto? Pode. Eu vou falar já sobre isso. Pode sim, e é muito interessante. Então, eu não vou dar muito detalhe pelo tempo que é curto. E a explicação, assim, é muito detalhada. Mas existe sim os principais perfis, os que são mais observados, né? Mas pode sim. Gente, alguma pergunta que eu vou voltar para o slide. Mais alguma pergunta? Então, vamos voltar. Então, o estável. Agora, vamos lá. Características mais marcantes: preferem trabalhar em grupo, valorizam planejamento com orientações claras e responsabilidades, gostam de rotinas, situações estáveis, ambientes harmônicos e precisam de tempo para se adaptar às novas mudanças. Qual é o desequilíbrio do estável? Ele é rotineiro, muito passivo, vagaroso, previsível, indeciso, tem o medo de ousar, tem insegurança. E olha, uma coisa que é muito comum, que eu trabalho muito, já trabalhei muito isso em mim, hein, gente? É a procrastinação. Um grande motivo que eu tinha, às vezes, para procrastinar algumas coisas era o cansaço do trabalho. E isso é muito comum em nós. Motivadores para o perfil estável. Gosta de segurança, gosta de ausência de conflitos com ambientes pacíficos, com grupos que estão em harmonia, e reconhecimento de sua lealdade e confiabilidade. Então, vamos ver aqui quais são as necessidades. Deixa eu pôr aqui. Quais são as necessidades que ele tem, né? Conviver em harmonia, sentir-se bem, ter estabilidade, agir com rapidez e independência. O ambiente é um ambiente tranquilo e harmônico. É um ambiente que permita a reflexão e o planejamento. E os medos, enfrentar situações de conflito, ou seja, eu gosto da minha estabilidade, né? E o que é que incomoda? E aí perder o equilíbrio, são os maiores medos. E o que é que incomoda o estado? Mudança. Tem pessoas que não gostam de mudança, que não gostam do novo, assim como eu estou, tá bem, assim eu me sinto mais seguro. E o que incomoda também é a agressividade e individualismo. E o analítico, cauteloso e preciso. Ele é específico, lógico, exigente com a qualidade, organizado, tendência ao perfeccionismo. Um risco, assim, eu tinha muita tendência, estou melhorando, hein, gente, ao perfeccionismo. O senão, um ponto de melhoria do perfeccionismo, isso eu vou falar da minha experiência, é que às vezes, ou muitas vezes, não está perfeito, não está bom, então eu não faço, então eu não dou. Então, isso é um cuidado que a gente deve ter. Então, os pontos fortes vêm dele: autodisciplina, sistemático, características marcantes, essa tendência ao perfeccionismo, buscam observar todas as regras e procedimentos, tá certo? A qual ele se propõe a fazer. Possui dificuldade para iniciar uma tarefa, mas são muito bons no acabamento. Até começar, mas começou, a acabativa é boa. O analítico, ele tem no seu desequilíbrio o quê? Pessimismo, ou seja, se eu preciso
de tudo perfeito, eu posso ter o pessimismo de achar que nada está bom. Vagaroso, indeciso, introvertido, procrastinador, a procrastinação, a insegurança, o medo de usar, a desmotivação. Esse alto nível de exigência, eu vejo também muito comum, né, nos casais, e tendência a ser sistemático e metódico. Então, os tipos de comportamento que ele tem, ou seja, quais as necessidades dele? Fazer tudo certo. Tem que fazer tudo certo. Ter tempo e condição para se preparar, ou seja, a vagarosidade é um dos pontos, né? Então, muitas vezes, as coisas têm pressa de serem entregues, ou às vezes têm pressa de serem feitas. Então, o analítico, ele precisa de mais tempo. A dificuldade de iniciar projetos, de se expor, e em que ambiente eles gostam de trabalhar, reservado, organizado, e que permita maior concentração e precisão. Muitas vezes, as pessoas com essas características gostam muito de trabalhar em salas fechadas, né? Quais são os medos? Medo de errar. Fran e César estão rindo, hein? Reservada, né? Medo de errar e de enfrentar a crítica. O que incomoda? Falta de regras e especificações. E a desorganização e descontração. Aí aqui, ó, deixa eu passar isso para cá. Não. Peraí, gente, é que eu estou querendo mudar isso aqui. Ótimo. Olha aqui a combinação de perfil. O influente, peraí, tem o dominante, o estável e o analítico. Então, ele pode ser influente e dominante. Qual é o padrão dele? Empreendedor. Porque, veja, além de influente, eu trabalho bem com pessoas, eu sei controlar o ambiente, eu domino. É um bom empreendedor. Aquele que é influente e é estável é um bom aconselhador. O que é influente é analítico. Eu influencio, mas também eu penso. Eu tenho que ter o meu tempo para pensar. Ele integra pessoas, né? Porque ele observa. O dominante estável, ele é organizador. O dominante analítico, ele é inovador. E o estável analítico, ele é um especialista. Então, o que é que acontece? Quando uma empresa contrata e faz um trabalho desse, ele vê principalmente quando eles querem colocar alguém em um X cargo, ou ele quer melhorar o padrão de interação entre os funcionários. Então, esse perfil ele é feito constantemente. E aí tem, olha, às vezes você tem 2 perfis, às vezes você tem 3 perfis juntos. O dominante, o influente e o estável, dominante, estável, analítico. Olha, esse dominante, pensa, a pessoa dominante, ela é estável, ela é analítica. É um bom competidor. Dominante, influente e analítico. Ele tem um padrão julgador. Gente, quando faz esse teste, parece assim, que viram a nossa alma, o nosso jeito de ser, é impressionante. Bom, quais são os medos? Ou seja, por que eu pus medos aqui? A gente trabalha muito os nossos medos, né? Ou não trabalha, a gente sente e cala. Então, quais são os principais medos de cada perfil? Do influente, o medo de ficar só, de ser rejeitado, de perder qualidade de vida. E olha só, se eu sou uma pessoa, eu sou influente e sou estável, eu sou aquela pessoa que eu quero ficar no meu trabalho, ali tá bom. Eu não tenho aquela coragem de ousar ir para frente, porque ali tá bom. Eu tenho medo, né, da perda. Eu conheço as pessoas, eu sou aceito, meu trabalho é reconhecido, entende? O dominante, ele tem medo de perder a posição. Ele tem medo do fracasso, de reconhecer que errou e medo de perder a autonomia. Do estável, medo da mudança, ou seja, assim tá bom. O medo da opinião dos outros. Puxa, eu quero, é do meu jeito mesmo. Eu tinha muito isso. Eu me preocupava muito por eu, talvez, assim, ser médica, a aceitação, imagina, no início da minha profissão. Quando uma mãe não aceitava o que eu falava, um pai, eu dizia assim, nossa, eu não tive a capacidade de falar para essa pessoa o que era preciso. Então, eu ficava, mas será que onde eu errei? Isso no início da minha profissão, né? Ou seja, e os perfis, o que é uma coisa interessante? A gente vai mudando no decorrer do tempo.
Ou seja, vocês têm um objetivo, aí vocês fazem, digamos, um perfil, porque vocês querem, você tem um foco, vocês querem chegar a algum local. Aí, daqui 6 meses, quando leva isso a fundo mesmo, na firmeza, nas atitudes da melhoria ou da mudança, de potencializar, para chegar onde a gente quer, daqui 6 meses, quando a gente faz um perfil, gente, é diferente. E hoje o meu perfil ele é muito diferente. O medo de perder o analítico, o medo de não ter avaliado todas as possibilidades, dos confrontos, do ridículo e de não fazer com perfeição. Eu tinha um pouco desse analítico, eu tenho medo de não fazer as coisas com perfeição. Bom, e o que é que eu vou mostrar aqui 2 coisas que nesse perfil pode ser avaliado. Primeiro, a autopercepção da exigência... A autopercepção da exigência do meio, ou seja, como aqui foi um teste que foi feito e como é que eu vejo que o ambiente exige de mim. Então, ou seja, uma pessoa fez um teste, aqui vocês veem a percentagem, 4 deu normal, 5 deu normal, 11 deu alto e 12,9 deu muito alto. Então, para essa pessoa, então eu vou ver dentro dessa análise, é uma das coisas que a gente observa, é por isso que eu pus aqui, para vocês verem o que o perfil mostra. Para essa pessoa, no perfil estilo dominante, apesar de normal, o resultado do meio não está precisando de todas as habilidades que essa pessoa tinha. Ou seja, a parte dominante dela estava bem. E que talvez, por isso, elas podem estar sendo subaproveitadas. Ou seja, o ambiente não exigiu tanto dessa pessoa. Então, essas qualidades que essa pessoa tinha, o ambiente não estava aproveitando muito. Para o estilo estável dessa pessoa, apesar de normal, o resultado indicou que provavelmente a pessoa deve desenvolver ou mais das habilidades e comportamentos positivos, ou seja, ela tinha mais o dominante e precisava, embora normal, desenvolver um pouco do estável para ver o equilíbrio. Para o lado dela de influente, que deu muito alto, indica que as habilidades que você possui desse estilo estão sendo subaproveitadas, assim que ela vê o ambiente, que o ambiente não está aproveitando das habilidades que ela tem. E para o estilo analítico, para esse resultado deu alto também, indica que a pessoa deveria desenvolver mais as habilidades e comportamentos positivos do analítico, ou seja, eu tenho preponderância de um estilo, mas eu estou em um cargo, ou eu estou em uma situação no meu lar, ou com a minha família, ou com meu pai, ou entender o meu pai e minha mãe, ou seja, aquele perfil que ele tem, mudar as pessoas a gente não muda, tá certo? Mas compreender que existe um porquê dentro de cada comportamento, né? Outra coisa que o teste mostra é o mapa do alto desempenho da pessoa. E esse mapa, o que é que ele vai avaliar? Vai avaliar com mais detalhe os pontos fortes comportamentais que essa pessoa tem. Então, olha, alargado são os pontos mais fortes que essa pessoa que fez o teste tem. Aqui, ó, senso de urgência, objetividade, dinamismo, extroversão, flexibilidade com as mudanças. Então, tudo isso aqui ela tem alto. Agora, vamos ver algo bem baixinho que ela tem, ó. Detalhismo. Onde ele está? Isso durante o teste. Tá certo? Outra coisa bem baixinha, assim, mais baixa que a pessoa tem, paciência. E imagine que... Pode escrever. Paciência. Ou seja, se eu tenho tudo isso aqui, então eu estou no meu lar, o que eu preciso desenvolver para melhorar? A paciência, concentração, um pouco mais de detalhismo, tá certo? Um pouco mais de estabilidade, um pouco mais do planejamento direcionado para o meu objetivo. Então, quando eu faço esses testes, eu faço mais relacionado para o casal e faço relacionado para o lar. Tá certo? Outra coisa que esse teste vê, aproveitamento dos pontos fortes que a pessoa tem. Então, isso retrata a autopercepção, ou seja, o que é que quem fez o teste percebe de si mesmo. E que ele acredita que seus principais pontos fortes estão sendo requisitados e bem aproveitados. Isso quando ele tem. E aí, quando ele tem
E quando ele tem um aproveitamento baixo, sinaliza que o potencial do pesquisado está sendo subaproveitado. Aí, de repente, alguém de vocês que está numa empresa e vocês acham que não está sendo aproveitado. A visão que vocês estão tendo, de que vocês não estão sendo aproveitados o máximo. Tá bom, mas não está sendo aproveitado. Eu calo, silencio, eu não estou gostando dessa situação, então onde eu quero chegar? Ah, eu quero subir mais um degrau. Então, o que é necessário eu fazer para subir mais um degrau? Quais são as atitudes que eu preciso ter? Então, quando eu faço esse teste, e aí eu percebo quais são os meus pontos de melhoria para que, se é aquilo ali que eu quero estar, eu lutar por uma melhoria. Ou, se eu estou no meu lar, e aí tudo que eu estou fazendo não está sendo visto, eu não estou bem, eu não estou feliz, eu estou sentindo vazio, né? Então, é uma das coisas que esse teste mostra. E se eu tenho também um aproveitamento dos meus pontos fortes e ele está alto, então indica que quem fez a pesquisa está numa situação e num período que sente que os pontos fortes dele estão sendo aproveitados, estão sendo observados. Outra coisa que ele também vê, o estilo de liderança que a pessoa tem. Lembra que eu falei no início, né? Como é que eu estou desenvolvendo, como é que eu estou mostrando, como é que eu estou vivendo a liderança que eu tenho comigo, a liderança que eu tenho no lar, a liderança que eu tenho com as emoções, a liderança que eu tenho com o meu relacionamento com as pessoas. Então, tem a liderança por consenso e orientação. Esse daqui, os estáveis, eles são bons ouvintes, são mais pacientes, são conservadores. Então, eles têm uma tomada de decisão emocional reflexiva e cautelosa. Esse analítico, eles têm uma tomada de decisão racional também, reflexiva e cautelosa. Agora, olha só, o dominante, ele tem racional, intuitivo e papum, é rápida. E o influente, ele tem uma tomada de decisão mais emotiva e intuitiva. Bom, por que eu mostrei isso, né? Primeiro, porque eu achei interessante vocês saberem isso. Algumas pessoas provavelmente já fizeram esse teste, ou conhecem, ou sabem quem fez, outras pessoas não conhecem. Porque é importante vocês entenderem, né? Quando a gente diz assim, olha, você precisa ter uma voz de comando, precisa não, isso não é um termo adequado. É ideal o seu filho, ele aprender o que em cada momento, o que é ideal fazer, eles vão reagir, vão, eles não vão fazer em alguns momentos, não, eles vão questionar, vão, porque isso faz parte, é um ser humano, né? Então, eles vão mostrar da forma deles, a depender da idade, do jeito que eles sabem. Mas, quando eu digo, vou dizer uma coisa, quando eu digo assim, olha, tira a chupeta, ou depois de 2, 3 anos, olha, tem a hora de dormir, a hora do banho, a hora do estudo. A pessoa saber, a criança saber trabalhar emocionalmente o bullying. Então, tudo isso está muito relacionado à gestão de como vocês conduzem. Não quer dizer que vocês dizem, olha, filhinho, é assim, assim, assim. Mamãe, tá bom. Não é assim. Ou seja, a depender de como vocês são, de como é o perfil comportamental de vocês e do filho de vocês, como vocês vão gerenciar essa empresa, que é o lado de vocês. Então, aqui um deverzinho de casa para vocês, se vocês quiserem tirar foto, tirem. Gente, escrevam isso e copiem. O pensar, o sentir e o escrever ajuda na mudança mental e na mudança grava mais emocional. Primeiro, nós falamos sobre as mulheres e os homens que trabalham fora, né? Então, o que é que motiva a sua carreira hoje? Ou seja, baseado no que vocês viram hoje, baseado no que vocês ouviram segunda, terça e quarta, baseado nesse momento que está todo mundo em casa, e não só pensar no vírus, ou no medo de morrer, ou no medo de pegar, ou no medo, que está uma fase muito difícil. Aproveitar esse momento, esse aqui e agora. E pensar, o que é que motiva a carreira de vocês hoje? O que se sentem como seres humanos e como vocês vão se tornar pais ou colegas de trabalho? O que motiva a sua família hoje?
Não há dúvida que vocês amam vocês amam os filhos, mas quantos desencontros tem e que é natural do ser humano, às vezes quantas brigas, às vezes quanta impaciência com as crianças. Então, o que é que motiva essa existência da família de vocês hoje? O que é que faz vocês felizes na carreira que vocês têm? Quer na empresa, quer em casa, quer na empresa que é de vocês. O que é que faz feliz dentro dessa sua carreira? E isso vai influenciar na vida de vocês, vai influenciar no contexto familiar. E o que te faz feliz em sua família? Então, isso é um dever de casa para vocês, tá certo? Bom, quando eu faço um perfil comportamental, eu vou desenvolvendo potencialidades em mim e vou melhorando o que eu preciso melhorar. Eu começo a ter consciência. Então, isso vai melhorar a minha autoestima. Então, eu começo a ter primeiro um autoconhecimento. Puxa vida, agora que eu entendo porque eu deixo tudo para depois. Puxa vida, agora que eu entendo porque meu marido ou minha esposa chega e faz que é tudo na hora e às vezes eu fico impaciente. Agora que eu entendo porque a minha esposa é muito calada, eu sou conversador e aí ela começa a ter ciúme e aí reclama que eu falo demais. Ou seja, o autoconhecimento, primeiro passo importante para um autodesenvolvimento. Porque se eu me conheço, hoje eu entendo as minhas reações, eu vou entender a do meu filho, eu vou entender a do meu pai, da minha mãe, do meu esposo. Eu tenho um autodesenvolvimento e quando eu desenvolvo, eu melhoro. Se o que é dentro, que está dentro se expressa, ou seja, que como assim é dentro é fora, e é verdade, eu tendo esse autodesenvolvimento, gente, olha que coisa mais linda. Eu vou ter uma autoaceitação. Eu me aceito como eu sou. Puxa, eu não gosto disso em mim. Tá bom, não gosto. Mas vai ficar assim, eu não gosto disso em mim, eu não sou bom o suficiente. Se vocês perguntarem, eu passei por essa etapa? Passei. Passei, e é por isso que hoje eu quero passar isso para vocês. Porque a gente pode subir um degrau e depois mais um degrau. Logicamente, cada um no seu tempo, mas o importante é a gente não parar. Então, quando a gente tem uma autoaceitação, a gente compreende o filho, o marido, o outro, o colega. Agora, veja, a autoaceitação e depois eu aceitar o outro, eu aceitar tudo. Não. É eu compreender, mas ver, e a gente filtrar aquilo que é importante para a gente. E aí, quando eu tenho autoaceitação, eu tenho uma autoestima. Se eu tenho autoestima, eu vou saber ajudar meu filho a ter autoestima. Eu vou ajudar o meu filho, que é um dominante danado, que está fazendo uma birra, já que eu sou uma pessoa mais calma, eu sou uma pessoa mais estável. Então, disso que eu tenho, eu vou ensinar meu filho a ter. E como a gente aprende com todos, e a gente aprende com as crianças, né? Puxa, eu vou aprender com o meu filho, um jeito dominante. Que interessante. Mas, vê, necessário existir a hierarquia. E como é que funciona esse plano de desenvolvimento individual, através desse teste? Primeiro, vai existir em mim um desafio. Qual é o desafio de vocês durante essa semana? Qual foi o desafio? Conhecer, dentro desse conhecimento diferente, o que está acontecendo no aqui e no agora com vocês, e vem aquela semente do que eu quero e que eu preciso mudar. E quando isso acontece, sabe o que vem? A gente sair da zona de conforto. E não é fácil. O nosso cérebro, ele está adaptado, ele é treinado a nos ajudar ao não sofrimento. E muitas vezes, por sair da zona de conforto, dá trabalho. Aí o que é que o cérebro vem? Inconsciente, consciente, inconsciente, subconsciente, consciente. As experiências que você já teve? Não. Isso eu já conheço. Aquele novo eu não conheço. Então é melhor eu ficar aqui. Aí a vida continua sem qualidade. Aí eu grito. Aí dá trabalho ser pai e mãe. Aí dá trabalho cuidar da casa. Entende? Então, esse é um grande desafio. É sair da zona de conforto. Eu saio da zona de conforto porque eu tenho metas, mas também prazos. Já aconteceu comigo de sonhar sem pôr no papel e sem ter atitude? Já. Gente, já.
São etapas que nós, seres humanos, passamos. Agora, tem pessoas não. Tem crianças que já começam dominante, vai para a vida, estuda, o pai e a mãe não precisa muito estar mandando fazer. Parece que esse ser se cria. Tem uma inteligência danada, se vira? Tem. Mas também tem aqueles que sonham, não põem assim no papel, não determina, não organiza, e aí não põe prazo, então não tem prazo, um dia eu faço. Então essas metas e prazos são pontos importantes do PDI, ou seja, tem um sentido, né, a gente fazer um teste desse, tá certo? Bom, deixa agora, vamos sair daqui. Bom, gente, em relação a esse ponto, vamos ver, uma pessoa pode mudar de perfil? Pode, sim, é verdade. Sair da zona de conforto é um desafio. É um desafio grande mesmo, Paulinho. Mas, olha, eu tenho aprendido que algumas, elas, às vezes, doem. Mas, gente, quando a gente chega onde a gente quer, só vivenciando, é maravilhoso. Agora, tudo tem o seu preço, né? O preço do autoconhecimento, o preço da determinação, do que se quer, como você vai chegar, em quanto tempo você vai chegar. E vou dizer uma coisa a vocês, isso é um treino diário. Não é só no trabalho, não. É como eu posso me tornar um pai melhor, uma mãe melhor, como eu posso ajudar os meus filhos a se tornarem melhores. Qual é a vida que eu tenho, como eu posso melhorar. E olha, uma coisa é importante a gente levar em mente, que nós não mudamos ninguém, nós mudamos a nós mesmos. Então, qual é a capacidade que nós temos de adaptação daquilo que eu não posso mudar, de resiliência, tá certo? Isso é muito, muito, muito importante. Bom, gente, eu vou abrir aqui e ver quem quer falar alguma coisa. Hoje foi rapidinho. Alguém quer falar ou quer escrever? Ninguém vai falar comigo, não? Oi, doutora. Vou aproveitar. Cíntia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Eu tô com na realidade, eu gostei bastante dessa parte dos perfis que você determinou. E, por exemplo, assim, eu tenho um perfil em casa e tenho um perfil no trabalho, ou o meu perfil é o mesmo, tanto no trabalho quanto na casa? Não, eu levo esse não. perfil, ou eu posso ter 2 perfis diferentes? A gente pode ter, você viu lá que a gente pode ter 2, 3 perfis diferentes. Aí o que é que acontece? Como você tem esse perfil, e você tem uma noção lógica de que, por exemplo, no trabalho eu tenho um pouco do perfil dominante. Então, no trabalho eu consigo atuar nas características desse perfil. Então, você consegue fazer essa diferença. Aí eu chego em casa, tá o samba do crioulo doido. Aí eu consigo colocar um perfil mais estável, né? Eu consigo conciliar a minha parte de determinação, de condução, mas ao mesmo tempo aquela minha parte de harmonizar o ambiente. Você pode ter sim. Ah, entendi. Silvia, perfeito. Tá bom. A Silvia me perguntou resiliência. A resiliência, Silvia, é a capacidade que nós temos de nos adaptarmos a um ambiente, digamos, difícil, né? Ou seja, dentro desse ambiente, eu consigo conduzir, mesmo na dificuldade, eu consigo conduzir não para a mudança do outro, não, mas eu consigo conduzir, me adaptar de tal forma que eu consiga chegar onde eu quero, que eu consiga acalmar esse ambiente, ou que eu consiga adquirir, eu quero conquistar uma posição numa empresa, ou seja, então, eu tenho aquela capacidade de ouvir, continuar na minha e olhar minha meta e seguir. Capacidade de adaptação. Interessante, eu não sabia o que era. Você já falou várias vezes, eu vou perguntar. Sim. Obrigada. Nada, meu amor.
Mais alguém? Bom, gente, olha só, são 20, olha, hoje foi batidão, 21 horas. Gente, olha, amanhã, quem estiver aqui, eu vou sortear. Existem dois tipos, né, do BIS. Existe o que é mais sucinto e mais simples, e existe o empresarial, tá? Eu vou fazer mais o mais simples, vou fazer o que está mais relacionado à pessoa, mas que veja, vai dar um resultado que dá para vocês levarem para a vida profissional de vocês. Mais dúvidas? Gente, conversem comigo, mais dúvidas? Não. Doutora. Oi. César. Oi, fala, César. Dando uma revisada aqui nos meus papéis, e eu fiz um insight aqui. Ah, sim, sim. E ele, quando vem o resultado, arrepia, né? Porque parece que tem realmente uma pessoa te analisando ali. Não é? Né? Base nas suas respostas. Aqui são 20 páginas e reflete realmente o que nós somos e o que a senhora falou. Ô César, esse teste que você fez, você viu que tem muito mesmo do que você é, né? Sim. Você chegou a ter, a partir dele, você utilizou os resultados para o seu ponto de melhoria, você conseguiu mudar algumas coisas e potencializar? Sim. Eu tento usar ele no dia a dia, né? Porque fala muito como você tratar e também chegar às pessoas que são o seu. Então, ele ajuda bastante e tem me ajudado nesses dias depois que eu fiz ele. Eu fiz há uns 4 anos e fiz agora mais recente, faz 1 ano e meio. E relacionado ao que o senhor fez há 4 anos atrás, e agora 1 ano, veio diferença? Tem, algumas diferenças. E o que mais... pode falar. O que mais me chama a atenção aqui no meu perfil, por exemplo, que ele traz um resultado quando você está consciente e no menos consciente, né? Sim, e no meu caso aqui, ele puxa tudo mais ou menos para o mesmo perfil. Então, tanto no consciente quanto no inconsciente, no menos consciente, a minha tendência é não mudar muito. Sim. Então, olha que interessante, né? Então, olha, esse perfil, por exemplo, para, digamos, até no processo educacional do Enzo e no relacionamento, se você fizer essa transferência, ajuda muito, né? Porque a personalidade, por exemplo, da criança, ela está se formando. Então, nessa fase, não dá para fazer um perfil comportamental, porque ele está formando ainda a personalidade. E aí você percebe que ele vai variar, de acordo com os perfis que você viu aí, a criança ela faz variação, ou seja, então posso utilizar desse perfil principal que eu tenho. O que é que eu preciso ter, o ponto de melhoria em outros perfis para poder, digamos, ter mais equilíbrio no relacionamento, mais na condução do meu filho, mais gerenciamento da minha empresa família. Entende? Muito legal. Tá certo? Bom, gente, obrigada por hoje, muito interessante. De nada, Flávia. Então, gente, amanhã vamos ter uma palestra com uma neurocientista, que é minha irmã, ela é médica, ela é excelente, gente, que médica. Mas ela também é neurocientista e ela vai falar sobre inteligência emocional nos dias atuais, tá certo? Então, amanhã vai ter o sorteio desse teste e vai ter a palestra com a doutora Nancy. Gente, um beijo grande. Eu estou muito feliz de estar nesse processo essa semana. Foi muito, muito, muito enriquecedor. Foi compensador? Foi não, está sendo compensador. Patrícia, bom te ver. Um beijo a todos. Gente, até amanhã.